A chegada de uma criança é um momento de alegria para a família. Mas quando os padrões não são seguidos e os sinais aparecem, várias dúvidas começam a surgir. Para falar sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista, conversamos com a capitã de corveta médica Ana Luísa, psiquiatra do GAP. Acompanhe o nosso bate-papo. Comandante, de onde vem o autismo? E também gostaria de saber se há um fator encadeador para se ter autismo. A etiologia do autismo ainda é desconhecida. As evidências mais atuais são de que as causas, elas são multifatoriais, concorrendo tanto fatores genéticos quanto ambientais. Os fatores genéticos, eles são relacionados principalmente à grande herdabilidade do transtorno, né, que aparecem principalmente quando a gente coleta a história familiar do paciente na anamnese e aparece a história de um irmão mais velho, o pai, ou um tio, um primo, alguém da família próximo que tenha o mesmo diagnóstico. E os fatores ambientais, que assim, de forma isolada, né, não são determinantes para o transtorno, mas que contribuem para aumentar o risco, que são, por exemplo, a prematuridade, o baixo peso ao nascer, a história de asfixia perinatal, uso de álcool, drogas, cigarro durante a gestação, uso de algumas medicações específicas, como, por exemplo, ácido valproico, que é um anticonvulsivante, a idade dos genitores. Então, esses fatores também podem contribuir para para o desencadeamento do transtorno, tá? Não de forma isolada. E por isso que durante a anamnese, a entrevista, é importante a gente coletar esses dados, perguntar sobre a história familiar, para a gente investigar ali esses fatores genéticos e também sobre a história da mãe, né, durante a gestação, como foi essa gestação, se teve infecção, como foi o pré-natal, se fez uso de alguma substância ilícita, se fez uso de alguma medicação, né, como foi o parto, se aconteceu no momento certo, se a criança foi prematura, se teve baixo peso, se teve história de sofrimento fetal, a criança nasceu bem, teve um bom Apgar, ela precisou de algum suporte ventilatório ou não, porque por ali a gente já começa a pensar que talvez tenha ali algum fator que contribua, não só talvez para o autismo, mas para algum transtorno do neurodesenvolvimento. O que é o transtorno do espectro autista? E nós podemos dizer que esse transtorno é uniforme? Transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Geralmente ele é identificado na primeira infância, mas também pode ser identificado a qualquer momento da vida, sendo que o início dos sintomas ele acontece até os 3 anos de idade. Tem uma etiologia, origem multifatorial e com alta variabilidade clínica. Essa variabilidade clínica pode estar relacionada a uma variabilidade de funcionalidade, de gravidade, de apresentação de sintomas e de apresentação de comportamentos, tá? Os sintomas centrais nucleares do autismo implicam déficits na sociabilidade, com prejuízos da interação social e da comunicação, e presença de comportamentos rígidos e repetitivos. Então, a gente pode concluir que o TEA não é um transtorno uniforme, e justamente por isso ele recebe essa nomenclatura de espectro. Então, indivíduos com o mesmo diagnóstico podem apresentar características diferentes. Em relação aos marcos de desenvolvimento infantil, que tipo de sinais os pais ou os responsáveis devem sempre estar atentos? É importante que não só os pais, como também pessoas que passam mais tempo com essas crianças, avós, babás, cuidadores, ou mesmo escolas e creches, fiquem atentas a sinais, possíveis sinais de alerta
para algum transtorno do neurodesenvolvimento ou autismo também, e que podem, de forma isolada, não significar nada, né? Mas são sinais de alerta e que devem buscar uma orientação em seguida. Não tenho como falar todos, são muitos, mas vou falar dos mais importantes. Um atraso motor, né? Criança que demora a desenvolver os marcos motores, como, por exemplo, andar, demora muito a andar, anda, vamos dizer assim, próximo aos 2 anos de idade. Um sinal muito importante, que é o atraso na fala. Ele é muito importante, geralmente está presente no autismo. É a criança que demora a desenvolver fala, num momento em que já era para estar formando frases, ou não está falando, ou fala apenas palavras soltas, tem uma dificuldade da compreensão, ou tem características da fala que são muito peculiares, como a ecolalia, que é uma repetição do que se fala, ou repete frases, diálogos de desenhos animados, por exemplo, ou que se refere a si mesmo na terceira pessoa, ou que, por exemplo, tem uma entonação, uma melodia diferente na fala, né, que é uma alteração da prosódia, tá? O pouco contato visual, baixo contato visual ou nenhum contato visual, tá? Isso a gente pode observar as mães até a partir lá desde bebezinho, naquele momento da amamentação, ou no momento que a gente chama a criança pelo nome, a criança não olha, não atende, não se identifica, a gente chama fulano, fulano, e a criança parece que não está escutando. Muitas vezes os pais chegam até o médico achando que a criança é surda, tem uma deficiência auditiva. Irmão, meu filho não escuta porque eu chamo ele, ele não me atende, né? Uma dificuldade para interagir com outras crianças, ou a criança não se interessa por outras crianças, é uma criança que prefere brincar sozinha, criança que tem interesses muito restritos em objetos específicos, em temas específicos, né? A criança que gosta muito de, vamos dizer assim, ventiladores, criança que gosta muito de meios de transporte, criança que é fissurada em carrinhos e só quer saber de carrinhos, brincar com carrinhos, só quer saber, eu gosto muito de ventiladores, sei tudo sobre ventiladores, todas as informações, procuro vídeos no YouTube sobre ventiladores. Então esses são interesses restritos, movimentos repetitivos que faça, né? Gostar de girar, de pular, fazer movimentos com os braços, um padrão de sono ruim, né? Um sono desde muito pequeno, desde bebê, aquele sono difícil, de não dormir à noite, de dormir muito pouco. Alimentação seletiva, criança que tem muita dificuldade para introduzir alimentação após a fase do desmame, que depois mantém um padrão alimentar ruim, que seleciona muito o que vai comer de acordo com cor, com textura, com cheiro, pode ser até por uma questão de rigidez cognitiva. Uma brincadeira disfuncional, ou aquela criança que não se interessa por brinquedos, não brinca com brinquedos, ela vai procurar outras coisas na casa para brincar, ou então ela não usa o brinquedo da maneira como precisa usar, ela não dá função ao brinquedo, ela não usa o brinquedo, não utiliza a imaginação. Então esses são alguns sinais que os pais podem observar na criança, né? E ficar atento. O que fazer ao perceber as alterações que podem surgir na criança? Os pais, ao perceberem alterações na criança, ou se forem sinalizados pela escola, creche ou por algum dos cuidadores dessa criança, que tem algum atraso no desenvolvimento, algum comportamento diferente, peculiar, que chame a atenção, não devem demorar a procurar ajuda, pelo menos para se tranquilizar, tirar uma dúvida e, se for o caso, já iniciar algum tipo de intervenção, uma intervenção precoce, né? Oriento sempre de início, assim, de pronto, já procurar o pediatra, que é um médico que já está sempre ali em contato com a criança, já conhece aquela criança, e já relatar
as suas dúvidas, né? Quais são essas alterações que te preocupam, e ele provavelmente vai fazer um encaminhamento para um especialista, né? Que no caso é um psiquiatra infantil ou neuropediatra. E esse profissional, como especialista na área da saúde mental, já vai fazer uma consulta mais voltada para essas questões do neurodesenvolvimento, né, com uma anamnese mais detalhada e observando que o paciente tem atrasos, tem algumas limitações, tem demanda para tratamento, já encaminha para iniciar uma intervenção, né? Como eu sempre digo para os pacientes, a gente não precisa fechar um diagnóstico para iniciar um tratamento e uma intervenção. A gente não trata o diagnóstico, a gente trata o paciente, a gente trata a demanda, o que o paciente está precisando. Então, o paciente tem um atraso na fala, eu não vou esperar fechar um diagnóstico e saber, ele tem um atraso na fala só porque ele tem um transtorno do desenvolvimento da linguagem, ou porque ele tem autismo, ou porque ele é um TDAH, ou porque ele tem deficiência intelectual. Eu vou esperar concluir o diagnóstico para encaminhar ele para uma fono? Não. De pronto eu já encaminho para fono, ele já vai começar a essa intervenção, porque eu estou observando ali qual é a questão dele. É uma alteração da fala, um atraso, vai ser encaminhado para tratamento. Então, eu acho que não tem que ter medo, não tem que ter receio ou vergonha de, será que eu estou vendo muita coisa? Será que eu estou achando que meu filho tem alguma coisa? Não. Viu alguma alteração? Alguma coisa te preocupou? Você acha que ele está diferente de uma outra criança que tem um atraso? Procura o seu pediatra, vai te encaminhar para o especialista. Esse especialista vai fazer uma consulta mais detalhada e já iniciar a intervenção precoce, um tratamento multidisciplinar com cada profissional da área de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Como é feito o diagnóstico do autismo, comandante? O diagnóstico do autismo, ele é clínico, né? Nós não contamos com marcadores biológicos, não contamos com exames laboratoriais ou exames de imagem para a conclusão do diagnóstico. O diagnóstico é clínico, através da anamnese, que é uma entrevista completa com dados não só do paciente, história familiar, história pregressa, história social, tudo muito completo, e da observação comportamental ali do paciente durante a consulta, né? Na maioria das vezes, não é possível concluir o diagnóstico em apenas um atendimento. Pode ser que demande mais de um atendimento para a conclusão do diagnóstico. Se o paciente já faz uma intervenção precoce, já é acompanhado por algum profissional, como fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, é importante solicitar um relatório desse acompanhamento, assim como é importante solicitar relatório escolar ou de creche se já é um paciente de idade escolar, porque ali a gente vai obter dados importantes, informações importantes, tá? Para a conclusão do diagnóstico. E muitas vezes a gente solicita exames, mas não são exames que são para concluir o diagnóstico, né? Os exames são para descartar outros diagnósticos que a gente chama de diagnósticos diferenciais, que podem ter sintomas muito semelhantes ao do autismo, ou para descartar ou comprovar síndromes, por exemplo, que possam estar em comorbidade, aparecer junto com o autismo, certo? Mas para o autismo em si, não existe, até o momento, nenhum tipo de exame que faça o diagnóstico. O diagnóstico é totalmente clínico. Para finalizar, comandante, gostaria de saber se é comum que o autismo seja associado a outros tipos de transtorno. É comum, sim, que o autismo esteja associado a outros transtornos, né? A gente considera que o autismo seja o diagnóstico ali de base, já que é um transtorno do neurodesenvolvimento, e podem ter outras comorbidades, né? Outros transtornos associados, sendo comum, por exemplo, a deficiência intelectual,
pode aparecer junto. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a epilepsia, né? O TOD, que é o transtorno opositivo e desafiador, o transtorno de conduta, principalmente nos mais velhos, adolescentes ou adultos, transtornos do humor, como depressão e ansiedade, né? Distúrbios do sono, transtornos alimentares. Então, é sim muito comum. Eu diria até que é bastante comum, mais comum até aparecer até aparecer assim em conjunto com algum outro transtorno do que de forma isolada. Principalmente naqueles casos que não são diagnosticados ali na infância, que não foram tratados já desde da primeira infância, né? Casos ali nível 1 de suporte, que foram levando, tendo alguma funcionalidade boa, chegam na adolescência ali, costumam desenvolver pelo menos uma ansiedade, uma depressão, que são decorrentes das dificuldades que eles enfrentam. Muitas vezes não conseguem saber o porquê, de onde vêm essas dificuldades, né, que vêm do próprio autismo, porque não tem o diagnóstico. E é como se uma coisa desencadeasse a outra, né? As dificuldades que o autismo traz acabaram desencadeando ali um quadro de ansiedade, de depressão. A gente vê muito isso em adolescentes e adultos não diagnosticados. Mas assim, desde pequenininhos, nas crianças menores, pode ali aparecer já logo desde o início do diagnóstico um autismo com TDAH, um autismo com deficiência intelectual, um autismo com epilepsia. Então é bastante comum, sim. Muito obrigada pela participação, comandante. Para você que nos ouve, acompanhe a série de podcasts que o Saúde Naval traz esse mês sobre esse tema. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br ou ouça o Momento Saúde Naval na sua plataforma de áudio preferida. Até a próxima!